Bom dia, pessoal. Continuando, então, a aula 4, bloco 3, tá? O último bloco aí da aula 4. Então, vamos começar a falar especificamente sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, do qual nós fazemos parte, tá? Então, gente, o sistema, ele é composto pela Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Carta da Organização dos Estados Americanos, Convenção Americana de Direitos Humanos, que é conhecida, né, como Pacto de São José da Costa Rica, e o Protocolo de São Salvador, tá? O sistema interamericano ele é composto por dois sistemas de proteção, tá? Então, esses documentos que eu li para vocês agora, e esses organismos aí, os diplomas normativos a gente fala, tá? A declaração, a carta, a convenção e o protocolo. São diplomas normativos que formam o sistema interamericano. Ele é composto, então, por dois órgãos, tá? Dois órgãos de fiscalização aí, tá? Um de fiscalização e um judicial. Então, ele tem o primeiro, que é propriamente formado pela Organização dos Estados Americanos, tá? Que foi reconhecido pela Declaração Americana dos Direitos do Homem, né? Então, assim, primeiramente teve a promulgação da declaração, todos ratificaram e reconheceu-se, então, a formação da organização, da OEA, tá? Da Organização dos Estados Americanos. Então, propriamente o que formou o sistema interamericano, basicamente, tá? Então, para essa formação, primeiro teve que ter a promulgação dessa carta, para depois ter esse reconhecimento, tá bom? E o segundo sistema, então, ele é formado pelos estados que ratificaram a convenção, então são duas coisas diferentes aí, tá? E a Convenção de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Essa convenção é a que reconheceu, então, a judicialidade da corte, né? Que reconheceu aí, que criou a corte, né? Previu a criação da corte e a sua judicialização. Tá? Então, como órgão internacional judicial, tá? A corte e a comissão também interamericana, tá? Então, assim, são duas coisas diferentes. Você pode integrar a Organização dos Estados Americanos, você pode fazer parte desse sistema interamericano, mas você pode não se submeter à jurisdição da corte, entende a diferença? Então, você tem aí o estado que quiser fazer parte, tem duas opções distintas, tá? Pode, né? Lembrando que cada documento desse, a declaração, a carta, a convenção e o protocolo, são documentos distintos, tá? São momentos distintos aí desse sistema. Desculpa, gente. Então, tem como um país fazer parte de um e não fazer parte de outro, tá bom? Outra coisa, gente, os princípios aí que regem, tá? Os objetivos da carta são idênticos aos princípios da ONU, aí, os objetivos da ONU, né? Não princípios, objetivos, tá? Então, garantia da paz e a segurança internacional, cooperação e ação solidária, promoção dos direitos humanos e erradicação da pobreza, desenvolvimento econômico, social e prevenção de conflitos e a busca pela solução pacífica de controvérsias, tá? Então, assim, os objetivos são generalizados, assim como na ONU, tá? Agora, a carta, ela prevê ainda direitos sociais. Esses direitos aqui, eles não estão previstos na declaração da ONU, tá? Então, assim, esses direitos aqui a gente já vê, então, um início de uma especificidade maior no sistema interamericano, tá? Então, aqui a gente vai ter direitos sociais, tais como direito ao bem-estar material, direito ao trabalho, direito à livre associação, direito à greve, à negociação coletiva, ó, esse direito ao trabalho tá lá, né, na ONU. Mas negociação coletiva, direito à previdência social, assistência jurídica também tá, e direito à educação, tá? Então, assim, a gente tem aí 2 ou 3 que são um pouquinho mais específicos, tá? Apesar de
a gente ter essa possibilidade de ratificação aí e sujeição à jurisdição da Corte Interamericana e da Comissão, o princípio basilar aí que rege o sistema interamericano é o princípio da não intervenção, tá? O que isso quer dizer, não intervenção? Não tem como, sem que haja uma denúncia, né? Sem que um caso seja remetido para a corte, o sistema em si, né, esses órgãos aí de fiscalização, virem e intervirem no Estado, tá? Não é automático, ele não pode simplesmente chegar e já emitir um relatório ou já condenar um país o país a aplicar, né, tomar uma atitude em determinada situação. Isso é um princípio que rege não só o sistema interamericano. Esse princípio de não intervenção, ele rege também a ONU, tá? Por conta disso, a gente tem aí uma descredibilidade, tanto de um sistema quanto de outro, tá? Apesar de que o da ONU é muito maior. Na questão das orientações que são feitas, né? Então, a ONU faz uma orientação para o nosso país aqui por meio de das suas comissões lá, né? Faz uma orientação para o nosso país para ele fazer alguma coisa a respeito de direitos humanos. E ele não faz. Vai acontecer alguma coisa? Olha, a ONU não vai fazer nada, tá? Assim, tecnicamente. Ela não pode fazer nada, né? É muito complicado isso de a ONU em si intervir em um país. O máximo que a ONU faz é enviar os capacetes azuis, que é o exército da ONU, quando há um conflito entre países generalizado e aí eles precisam que a população civil seja protegida, tá? Os capacetes azuis foram mandados para o Iraque, por um exemplo, tá? Então essa é uma das hipóteses em que a ONU intervém. Fora isso, é muito difícil, tá? Então, assim, ela não tem muita coercitividade, né, sobre um país. Isso é o que acaba gerando um desconforto na própria credibilidade da ONU. Então, assim, as prescrições que ela faz às vezes não são respeitadas, às vezes não são seguidas, tá? Porque os países sabem que, tecnicamente, algo não vai acontecer. Algo efetivamente, né? Uma sanção, uma multa, qualquer coisa assim. Não tem isso, tá? Então, até mesmo porque eu acredito que se ela passar a ter esse caráter, ela deixa de ser um organismo de pacificação e ela passa a ser um organismo de controle, né? Aí, a partir do momento em que um Estado não respeitar esse controle, algo vai ter que ser feito, né? É quase que uma consequência lógica aí. Então, acho que por isso que não muda, né, esse caráter aí pacifista dela, e eu acho que realmente não tem que mudar, né, porque senão fica complicado. A gente, além de ter que lidar aí com os outros países, vai ter que lidar com outro órgão de regulamentação aí sobre o nosso país, tá? Então, eu acho que isso tem que vir a partir do momento da consciência ali da adesão àquele protocolo, tem que vir do gerente do país, que é o chefe do executivo, né? Então a responsabilidade e a consciência é do chefe do executivo e dos seus ministros de aplicarem as recomendações da ONU ou de fazerem valer um tratado, tá? Então isso aí é questão até de política pública, né? Isso é questão de política pública, que deve ser vista até quando a gente vota, né? É essa a forma. Por quê, gente? Porque, assim, a soberania de um país é exercida pelo seu povo, né? Claro, mediante seus representantes. Mas não pode, seria muito complicado que se a gente tivesse um organismo aí superior ao nosso próprio país. E veja, um organismo que eu falo não é uma corte igual existe o TPI, é diferente, tá? O TPI analisa coisas muito específicas, né? Então, assim, por conta dessa especificidade, a gente não acaba criando assim um mal-estar nessa sujeição. Agora, vamos supor que a gente tivesse, que a ONU fosse superior ao nosso país,
hierarquicamente, né, tivesse uma soberania sobre o nosso país. Isso ia ser muito complicado de lidar, né, porque já pensou, então, se alguém chegasse ao comando desse organismo, na verdade, ele seria o dono do mundo, né, o regulador do mundo. Então, é muito complicado, eu acho que é inviável, tá, essa ideia, assim, é muito inviável, tá. Mas por isso que ela tem esse caráter pacifista e é criticada por isso, com certeza é criticada, muito criticada, mas eu acho que se mudar as coisas tendem a não funcionar mais. Ela, por ser simplesmente um órgão de pacificação, é por isso que ela existe há tanto tempo, né? Imagine aí se ela tivesse um poderio, uma soberania sobre os outros estados, a hora que ela batesse de frente com algum interesse aí de um governante, o cara bombardeava lá e pronto, não tem mais ONU, acabou, não quero mais brincar disso, né? É mais ou menos o que o Trump faria, ou aquele lá da Coreia do Norte, lá, aquele maluco, Shin-Wan, ai, não lembro o nome dele, enfim, tá? Então, assim, é muito delicado, tá? Então, com certeza, o sistema interamericano, ele também tem essa premissa aí de não intervenção, tá? Porque ele não é um órgão soberano ao Estado integrante, ele é um órgão pacificador também, que vai julgar e vai analisar casos quando esses casos forem remetidos para ele, tá? Ele não sai ali da área de conforto dele, não é uma jurisdição ex officio, tá? É uma jurisdição que deve ser cutucada, tá? Igual o nosso sistema também, né? O nosso sistema judicial aqui, os juízes não saem catando causa aí pelas cidades, pelas ruas, conversando com as pessoas, né? Eles não judicializam os assuntos, né? Quem judicializa são as pessoas. E aqui a ideia é a mesma, tá? Então, a gente tem esse princípio aí da não intervenção, tá? A promoção concreta dos direitos humanos aqui na América, ela ocorreu efetivamente, né, com a criação da Comissão Interamericana. Então, como eu falei para vocês, a comissão, ela vai ser responsável por fiscalizar a implementação dos direitos humanos, né, da Carta e da Declaração de Direitos Humanos Interamericana de Direitos Humanos nos Estados integrantes, tá? Claro, isso por si só já é um órgão que fiscaliza, né? Então, ele vendo que não está sendo respeitado, ele emite os relatórios para os estados partes, né? Igual eu comentei com vocês aí do caso das penitenciárias, né? Que a comissão veio para cá N vezes, né? Ela estava aqui no Brasil, ela veio em 2007, ela veio em 2011, ela veio em 2015, ela veio em 2016, 2017, né? Para ver como que as coisas estavam sendo levadas, estavam sendo administradas, tá? Então, claro, veja, é que nem eu falei para vocês, essa emissão de relatório, o país é obrigado a cumprir o relatório? Não. Se ele não cumprir, vai ter sanção pela comissão? Não. Porém, se o caso for remetido, então, para a corte, que é a própria comissão que manda o caso para a corte, daí, como descumprimento, né, do seu relatório, a corte, daí, vai tomar uma atitude, né, a corte vai judicializar, vai receber esse relatório e vai instaurar um processo em que o país vai ter que se defender, tá? Então, assim, aí a gente tem a questão da coercitividade, né? Da coercitividade pela corte, mas é um órgão judicial, tá? A corte. A corte não é um organismo de poder internacional, entende? É diferente, tá? A Organização dos Estados Americanos é um organismo internacional, essa é a diferença, né? E a organização não é hierarquicamente soberana, né? Mais soberana do que o Brasil, não, entendeu? É uma questão de cooperação aí entre o país integrante e os outros, tá? É diferente, tá? Não tem como a gente confundir isso e confundir a questão aí do poder judicial da corte com o organismo internacional em si, tá? Então, com a criação aí da comissão, ela foi autorizada a receber daí
e examinar as reclamações individuais, tá? De violações de direitos humanos, bem como apurar os fatos que estavam ocorrendo, tá? As violações aí e as denúncias de direitos humanos. E a apuração é que nem eu comentei com vocês. Então, eles vêm para o país para ver o que está acontecendo efetivamente, tá? E eles podem, inclusive, entrevistar pessoas, entrar em presídios, eles têm que ter acesso a todos, né, os órgãos aí, tá? Então, essa também é uma característica aí. A comissão, ela é um órgão hoje, ela é o principal órgão da corte, da Organização dos Estados Americanos, né, do sistema regional, interamericano, porque, afinal de contas, ela que apura todas as violações de direitos humanos, tá? Então, a corte acaba tendo um papel subsidiário aí, tá? Que vai receber somente aqueles casos em que a comissão remeter para eles, tá? Então, acaba não sendo um papel principal ou originário, tá? É um papel secundário. A comissão, sim, a comissão tem um papel originário fiscalizador ali, tá? Ela é como se fosse não sei com que comparar, porque é muito diferente, tá? Mas é como se fosse, então, uma delegacia de polícia que vai fiscalizar tudo e depois que terminar todas as apurações, ela vai mandar para judicializar lá para a corte, vai mandar para o Ministério Público, para o juiz, entendeu? Seria mais ou menos essa a ideia aí, tá? Acho que para comparar ficaria mais fácil a gente comparar com isso, tá bom? Então, a Convenção Americana, ela surgiu só em 69, tá? Convenção Americana de Direitos Humanos, e ela tem os mecanismos, então, essenciais, que é a Comissão Interamericana, que a gente está falando agora, o Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral, a Assembleia Geral da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e o Conselho Permanente da OEA, tá? Da Organização dos Estados Americanos, tá? A competência da Assembleia é de decidir as ações e as políticas gerais da organização, algo bem político mesmo, né? Algo bem de enfrentamento aí, diretrizes, né? Não tem muita diferença, tá? Essa é a competência da Assembleia. A comissão a gente já falou. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui tá repetindo da comissão. Tá. O conselho, tá? O conselho ali da OEA, então, ele é responsável, tá? Da manutenção das relações de amizade entre os estados. É algo também, uma finalidade de ajudar de uma maneira efetiva na solução pacífica dos conflitos. Como eu já falei, gente, eles são, sim, é um órgão pacificador, tá? É a principal característica dele, assim como a ONU, tá? Não tem, assim, uma característica muito diferente disso, tá? Acho que, basicamente, gente, do sistema interamericano, o que a gente pode trazer também aí são os princípios, né? Então, o princípio da relativização da soberania estatal. Então, o porquê que ele fala que tem um princípio da relativização? O que acontece, gente? O sistema interamericano, ele é complementar, então, ao sistema nacional. Porém, ele é assim, ele é complementar porque, a partir do momento em que todos os recursos internos aqui forem esgotados para análise de um caso e a situação não tiver sido solucionada, né, aí é que você pode remeter o caso para a comissão e para a corte, tá? Você não pode, sem investigação prévia no nosso país, na jurisdição interna, remeter diretamente o caso para a corte, tá? Ele é complementar, mas ele necessita de um esgotamento das vias internas, tá? Isso também é importante da
da gente falar, tá bom? Então, o sistema moderno ele deve relativizar a soberania na parte dos direitos humanos. Por isso que é aceito os tratados, então, como legislação nossa, tá? Tem essa relativização porque o Estado parte, ele aceita a jurisdição da Corte, tá? Então, ele entende aí que, em matéria de direitos humanos, a sua jurisdição, ela é como se você outorgasse poder para aquele organismo, tá? É a mesma coisa que a gente faz no âmbito interno aqui, nós do povo, nós o povo, outorgando, dando o nosso poder que a gente tem, né? Essa criação de poder político, a gente delega, dá parte desse poder para os políticos, tá? A ideia basicamente é essa. Só que, claro, aqui é diferente porque são cortes. Então a gente só consegue a atuação dessa corte internacional a partir do momento em que se esgotam todos os processos internos, tá bom? Tem que ter isso. Se não se esgotou tudo, ainda tem um recurso que pode ser interposto. Ainda falta o STF falar, não tem o que fazer, tem que aguardar, tá? Por isso que geralmente demora-se para chegar até a corte, tá? Essa é a principal ideia aí, tá? Já voltamos aqui pra gente tratar das próximas características e os próximos princípios, tá bom?